Olá, meu nome é Megan Brown e passei por uma experiência de quase morte. Naquela época, eu era uma mãe que ficava em casa cuidando de tudo e tinha uma vida realmente maravilhosa. Era espetacular, pois eu podia fazer o que quisesse fisicamente e ir a qualquer lugar sem qualquer restrição. Tudo isso até uma noite em que fui para a cama e comecei a sentir uma dor muito intensa no estômago, ou melhor, na área do abdômen. Eu tentava me alongar e fazer exercícios de yoga para relaxar meu corpo, mas nada funcionava. A dor só aumentava à medida que a noite avançava. Acho que finalmente adormeci depois de tomar um pouco de Advil. Não faço ideia de que horas eram ou quanto tempo dormi, mas acordei no meio da noite. Liguei para uma amiga minha que havia estado comigo mais cedo naquela noite, junto com seus filhos, e pedi para que ela voltasse, pois eu estava com uma dor insuportável e precisava ir ao hospital. O hospital ficava a 20 minutos de carro, e passei muitas horas lá antes de ser mandada para casa. Acabei adormecendo porque me deram uma injeção para a dor. Um amigo veio me buscar porque eu não podia dirigir. Lembro-me de que, ao chegar em casa, tirei um cochilo e acordei com uma dor tão brutal que precisei ser levada de volta ao hospital. Dessa vez, fui deixada na sala de emergência, e o processo durou o dia inteiro até a noite. Foi quando perceberam que não havia um endocrinologista no hospital, e o técnico de raio-x também não estava disponível. Eu estava em um hospital muito pequeno no centro-oeste, então fui transferida para outro hospital a 52 milhas de distância. Lá, fizeram exames e determinaram que eu tinha colite. Era uma condição extremamente dolorosa e severa. Com o passar dos dias, a dor começou a se espalhar pelo meu corpo. Lembro-me de senti-la nas minhas costas e tentei obter ajuda, mas fui ignorada pelo posto de enfermagem e pelo meu hospitalista. Finalmente, meu hospitalista apareceu, isso já 3 ou 4 dias depois de eu ter sido admitida, e disse que havia me dado 2 miligramas de morfina, mas aumentou para 4 miligramas porque achava que eu era viciada em drogas. Eu fiquei furiosa. Naquele momento, ouvi uma voz me dizendo para fazer uma cena grande, ou eu não conseguiria sobreviver. Eu não sabia quem estava falando comigo, mas sabia que estava em um hospital católico, e tendo crescido católica e sendo uma ex-católica ateia há 18 anos, sabia como fazer uma cena. Sabia o que dizer e fiz. Minhas pernas não se moviam, meus pés não me obedeciam. Eu sentia meu corpo parando. Demiti meu médico que não acreditou em mim, então fiz outra cena, gritando e chamando a atenção das pessoas. Finalmente ele saiu e outro médico, outra hospitalista chegou. Ela olhou para mim e exclamou: "Meu Deus, ela está morrendo." Eu havia ganho 43 quilos de fluido em 3 dias e estava ficando cinza. Alguém verificou meu nível de creatinina e viram que meus rins tinham parado de funcionar, o que explicava a dor que se intensificava cada vez mais, porque já durava vários dias. Finalmente fui levada ao departamento de diálise, onde recebi um tratamento excelente. A enfermeira-chefe me informou que precisavam da minha permissão para iniciar uma transfusão de sangue. Naquele momento, senti um grande medo e me vi sozinha, sem saber o que responder. Mas então, ouvi novamente uma voz dizendo sim. Confusa, pensei: "Quem está falando comigo?" E respondi sim. Não sei quanto tempo se passou depois disso, mas me vi caminhando entre nuvens. A terra parecia um lugar maravilhoso, com gramados e árvores, lembrando um lindo parque. O céu azul estava decorado com nuvens e pássaros voando. À esquerda, sob as árvores, vi Jesus. Olhei para ele e exclamei: "Oh meu Deus, você realmente existe." Ele riu, abriu os braços e me convidou para um abraço, o qual aceitei com alegria. Depois de nos abraçarmos, ele disse que tínhamos muito trabalho a fazer, e eu respondi que sabia disso. Eu era ateia naquele momento, mas seguimos adiante e conheci meus outros guias: o Arcanjo Miguel, Saint Germain, El Moria e a Mãe Maria. Tive que assistir à revisão da minha vida, momento em que fiquei extremamente emocionada, pois revivi todas as circunstâncias pelas quais passei. Tive que sentir novamente cada situação, ouvir o que os outros pensavam e também o que eu pensava. Às vezes era perturbador, mas me lembro deles interrompendo a revisão para que eu pudesse recuperar o fôlego. Eles foram muito gentis ao me guiar através dessa experiência, que parecia uma terapia celestial. Após a revisão da minha vida,
Meus guias me levaram para outra cápsula dourada. O arcanjo Miguel entrou comigo enquanto os outros aguardavam do lado de fora. Ele pediu que eu me ajoelhasse, e embora eu estivesse de pé, ele recitou o Salmo 91 na versão aramaica, sustentando sua mão direita em um feixe de luz branca cheio de amor que atingia minha alma. Senti uma força imensa, e quando ele terminou comecei a chorar. O arcanjo Miguel então me perguntou: Megan, por que você está chorando? E eu respondi: porque fui uma tola com vocês, não acreditei em nenhum de vocês, disse coisas horríveis sobre Deus, Jesus e o céu. Tive uma experiência traumática aos 20 anos e pensei que Deus não existia. Fiquei grávida e escolhi fazer algo que jurei nunca fazer, e isso me atormentou desde então. E agora aqui estou, diante de um amor tão imenso e indescritível. Não havia palavras para expressar como era bom estar na presença de uma alma tão poderosa, amorosa e sem julgamento. Enquanto os querubins me vestiam com uma toga branca e uma estola que passava sobre mim, notei que na parte inferior da estola havia um emblema da terra com 7 chamas, indicando que eu era apenas uma visitante da terra. Saímos da cápsula dourada, acompanhada pelo arcanjo Miguel e pelos meus outros guias espirituais. Comecei a andar uma curta distância até chegar a um imenso templo branco. No centro deste templo havia uma grande cúpula, e a porta principal tinha aproximadamente 10 metros de altura. Em cada lado da porta, havia 2 andares, e em cada andar um pequeno querubim tocava uma trombeta, anunciando a Deus a minha chegada. Isso estava realmente proclamando minha vinda, mas como eu não acreditava em Deus, não sabia para onde estava indo. Ao entrar, Jesus abriu a porta. Meus guias entraram primeiro e eu os segui. Até aquele momento, minha maior preocupação era retornar à terra e voltar para meu filho, que estava muito jovem, com apenas 4 anos quando o deixei em casa com minha namorada. Eu precisava resolver isso. Estava determinada a corrigir tudo, mas as coisas não aconteceram como eu esperava. Assim que atravessei a porta e pisei dentro do templo, senti a onda mais incrível de amor que jamais experimentei. Nunca senti um amor tão poderoso, majestoso e incrivelmente calmante. Naquele momento, devido à minha infância difícil e conturbada, eu senti que não merecia aquele amor. Lembro-me de sentir tudo de uma vez, me perguntando onde eu estava. Parecia que eu estava flutuando em direção a uma mesa. Todos os meus guias, exceto Jesus, se sentaram. Jesus puxou uma cadeira para mim, e eu me sentei. Ele se sentou à minha esquerda, e à esquerda dele estava um homem idoso na cabeceira da mesa. Eu me perguntava quem era aquele homem. Ele começou a falar e todas as almas presentes, 77 no total, começaram a ouvi-lo. Eu ainda me perguntava quem ele era. Nos primeiros 5 minutos ele disse: Megan voltará para a Terra. Na minha cabeça eu pensei: ele disse Megan. Ele parou de falar com a congregação, olhou diretamente para mim e disse isso novamente. Foi então que percebi: nossa, você é Deus. Lembrei-me das aulas de catecismo da minha infância, onde me ensinaram que Deus pode ouvir seus pensamentos. Eu nunca acreditei nisso, mas ali estava ele, ouvindo meus pensamentos, que eu nunca disse em voz alta. Senti-me estranha e quis pedir desculpas de qualquer maneira possível. Eu disse: oh, me perdoe, Deus, sua santidade. Ele viu que eu estava lutando com minhas palavras. Todos na mesa olhavam para mim, e finalmente ele me disse que não estava chateado com essa palavra, explicando que era uma palavra feita pelo homem. Ele disse: você está perdoada, mas cuidado com o que pensa, porque eu também ouço esses pensamentos. Cuidado com o que deseja, porque também ouço esses desejos. Fiquei impressionada. Logo depois ele falou algo que me fez pensar que eu iria para o inferno, pois não acreditava no céu. No entanto, comecei a me sentir confortável e pensei: tudo bem, agora é a hora em que a outra parte ruim acontece. Mas ele disse que me perdoava, que eu havia pedido perdão muitas vezes. Ele afirmou que eu não matei nenhuma alma, explicando que tudo o que fiz foi enviá-la de volta ao céu. E agora ela estava esperando por mim na terra. E eu pensei: uau, isso mudou minha alma na forma como eu senti. Carreguei culpa por 18 anos, e isso é realmente muito difícil. É algo complicado de lidar, uma decisão que traz vergonha, especialmente depois de ouvir tantas coisas diferentes de várias igrejas. Fui criada na Igreja Católica, então isso pesava ainda mais.
Mas depois que passei por essa experiência, Deus me disse que queria que eu me sentisse confortável. Ele queria que eu estivesse tranquila e relaxada, mas eu não sabia exatamente o que isso significava, porque nunca me sentia à vontade na presença de tantas almas. Durante toda a minha vida, por várias razões, eu tinha muitas inseguranças. Sentia que não era valorizada ou que não tinha importância. E agora Deus estava me dizendo para me sentir confortável e apaixonada. E eu não sabia como fazer isso. Finalmente lembro-me de pensar: bem, se Ele realmente quer que eu me sinta confortável, vou tentar. Então coloquei meu braço sobre a cadeira dourada e disse a mim mesma que seria eu mesma. Todos na mesa começaram a rir, e isso foi tão bom. Pensei: oh, eles têm senso de humor, isso é fantástico. Esse foi o início da minha jornada no templo, e o momento em que comecei a receber minhas primeiras mensagens de Deus. Vou compartilhar com você um momento específico. Houve uma ocasião em que Deus estava explicando certas coisas para mim. Ele ergueu a mão e abriu o domo acima de nós, mostrando-me a galáxia. Ele apontava para as estrelas e falava sobre a origem das pessoas, como elas vêm das estrelas ou de planetas diferentes. Todas as almas estavam conectadas a esses planetas. Agora, pensando nisso, percebo que ele estava me preparando para o que eu veria no outro lado do céu. Eu ouvi atentamente, e então me foi dito para levantar e começar a andar ao redor da mesa. Tive que parar em cada alma que encontrei, e cada uma delas tinha uma mensagem para mim. A primeira alma destinada a mim era o arcanjo Miguel. Havia, ao todo, 26 arcanjos à sua direita. Então houve um momento de misericórdia, e ele se sentou à esquerda da deusa. Eu me recordo vividamente de estar ao lado da deusa, que me olhou com um sorriso gentil e encantador. Nunca em minha vida havia visto uma mulher tão deslumbrante. Pensei: uau! Ela sorriu de maneira tão bondosa e serena e me disse: Megan, está tudo bem ser você mesma. Seja você mesma. Olhei para ela e respondi: obrigada. Lembro-me de ouvir de cada alma à mesa bênçãos recebidas, com a vibração mais elevada do simples ato de agradecer. Era como se estivessem me lembrando que esse é o modo de expressar gratidão ali, e me senti extremamente confortável. Após a deusa, estava sentado, inclinado à sua direita, a águia branca. Eu conhecia a águia branca de um livrinho que minha avó me deu quando eu era adolescente. Minha mãe havia passado do catolicismo para o hinduísmo quando eu tinha 11 anos, e minha avó, tentando preencher essa lacuna, deu-me um livro chamado The Quiet Mind, A Mente Tranquila, escrito pela Águia Branca. O livro continha pensamentos e poemas que transmitiam amor e compreensão. Lá estava eu, diante da Águia Branca, e nunca me esquecerei do que ele me disse. Ele me olhou nos olhos e falou: Megan, quando você encontrar uma pena branca, isso não é uma coisa tribal. Quero que você se pergunte o que está fazendo ou sendo. Eu fiquei pensando em como responder a isso, claramente com uma expressão de dúvida. Ele notou e disse: não, você não precisa responder agora. Apenas reflita sobre isso. E eu pensei: ok, nunca esqueci esse momento. Depois da Águia Branca, tantas coisas aconteceram, mas vou focar em Deus. Lembro-me de estar ao lado dele que me disse: Megan, você é a motorista de um carro. Seu carro, eu sou seu passageiro. Quando chegarmos a uma bifurcação na estrada, que caminho você seguirá? À esquerda ou à direita? Pensei que fosse uma pergunta difícil, como se eu devesse saber a resposta certa naquele momento. Deus sorriu e disse: não importa, Megan. Não importa se você vai para a esquerda ou para a direita. Eu sempre serei seu passageiro. Fiquei maravilhada com a beleza dessa mensagem e nunca me esquecerei disso. Então perguntei a Deus com muito respeito. Disse a ele: posso tocar sua bochecha? E ele, com extrema doçura, respondeu afirmativamente. Assim, coloquei minha mão direita sobre as costas da minha mão esquerda e toquei suavemente sua bochecha esquerda. Após um breve momento, retirei minha mão delicadamente e agradeci pelas bênçãos recebidas. Então perguntei: agora posso dizer às pessoas que toquei o rosto de Deus? Ele sorriu, e todos ao nosso redor também estavam sorrindo para mim. Essas são algumas das experiências que compartilharei com vocês no templo. Mas, prosseguindo, foi-me permitido entrar no céu. Quantas vezes rodei a mesa, não sei, pois lá não existe tempo. Jesus veio até mim e pediu que me encontrasse com ele.
Fomos até minha tenda, onde precisava ficar. Era uma tenda de uma linda cor roxa real. Lembro-me de estar sentada na tenda quando ele perguntou: "O que parece estar incomodando você? Com o que ainda está tendo problemas?" Respondi: "Jesus, estou tendo muita dificuldade com a maneira como fui tratada na vida. Como fui abusada, ignorada, abandonada e negligenciada. Não sei como lidar com isso. No templo todos disseram, em nome de Deus, que aceitação é sinônimo de amor. Estou tentando, mas não sei como incorporar essa aceitação." Jesus olhou para mim e disse: "Ok, quero que você pense em cada circunstância que você experimentou em sua vida. Cada uma delas é uma criança diferente. Sabendo disso, o que faria com essas crianças?" Imediatamente respondi: "Eu as tiraria de lá se fossem vítimas. Elas têm idade suficiente para seguir em frente." Ele sorriu, deu uma leve risada e disse: "Precisamos falar mais sobre isso." Jesus explicou como cada criança foi negligenciada, nunca recebendo o devido cuidado. Cada uma sentia dor, seja emocional, física, espiritual ou psicológica. Após essa explicação, ele fez a mesma pergunta: "Agora que você ouviu isso, o que faria com essas crianças e como as nomearia?" Eu me senti profundamente emocionada e respondi: "Eu cuidaria dessas crianças, as abraçaria, conversaria com cada uma delas, as confortaria de todas as formas possíveis e as ouviria." Ele perguntou: "Como as nomearia?" Olhei para baixo, com lágrimas nos olhos, e ao voltar meu olhar para Jesus, respondi: "Amaria cada uma dessas crianças. Foi um presente de amor." Ele então disse: "Você está começando a entender. Muito bem." Houve um momento de imenso poder que se desenrolou diante de mim. De repente, recordo-me vividamente dessa cena. Querubins dourados começaram a entrar na tenda, e havia 300 deles. Embora nem todos conseguissem entrar, os que entraram começaram a forrar as paredes da tenda. A tenda era grande, mas mesmo assim, alguns querubins se alinharam do lado de fora. Neste momento, o profeta Muhammad entrou. Eu o conheci no templo, sem saber nada sobre ele ou sobre o Islã. Fiquei surpresa, e todos nos levantamos e nos curvamos em respeito. Descobri que o profeta Muhammad e Jesus compartilham a mesma frequência de amor, ambos enviados por Deus. Eles formam uma tapeçaria divina, quase como um negativo de uma fotografia em preto e branco, representando a galáxia onde estamos. O profeta Muhammad indicou com as mãos para que todos se sentassem, e nós obedecemos. Ele olhou diretamente para mim e disse: "Megan, você voltará para a Terra e contará a todos que estive no Oriente Médio, orando por eles desde que parti. Oro pelo mundo inteiro e quero o melhor para todos. Amo a todos e desejo que você conte a todos que me viu aqui." Após ele terminar de falar, olhei para ele e respeitosamente perguntei: "Por que eu? Por que você está me contando tudo isso? Eu não sei nada sobre o Islã. Entrei aqui como uma ateia de 18 anos que cresceu como católica romana." Ele respondeu com confiança: "Tenho meus caminhos." Não havia erro na informação que ele me passava. Ele então me disse que seu tempo comigo havia terminado e precisava partir. Quando ele saiu, todos os querubins o seguiram. Voltei para a Terra sem saber como compartilhar tudo isso. No entanto, com o passar dos anos, desde que essa experiência aconteceu, que foi há 16 anos, percebi que tinha uma obrigação de compartilhar essas histórias. Escrevi sobre elas em um livro chamado Catalisador, Meus 5 Dias no Céu. Deus me ordenou a escrever um livro, embora eu não soubesse sobre o que seria. Ele apenas disse que eu descobriria. Nunca havia escrito um livro antes, mas Deus me garantiu que descobriria o conteúdo. Houve um momento em que eu estava no centro de todos esses mestres ascensionados, santos e arcanjos, com alguns querubins esvoaçando ao redor. Lembro-me de soluçar, implorando para não ser enviada de volta à Terra. A vida antes dessa experiência de quase morte havia sido difícil, e eu sabia o que estava por vir. No entanto, quando acordei de volta na Terra, não me foi permitido lembrar dos detalhes futuros. Lembro-me de todos começarem a falar comigo, cada um com uma mensagem especial. Alguns levantaram suas mãos direitas e enviaram um feixe de luz branca para minha alma. Simultaneamente, todos fizeram isso, e comecei a me sentir mais calma, preenchida por amor. O medo de retornar à Terra desapareceu.
Após me encontrar com todos eles, soube que precisava sair. Fui encontrar Jesus e São Germano, que estavam sentados sob uma oliveira. O sol brilhava lindamente. Jesus estava segurando seus joelhos e nós conversamos. Ele disse que era hora de eu voltar. Implorei para não voltar, mas Jesus, com sua sabedoria e compaixão, disse que ele também seguia as regras de Deus. Ao lado de Jesus, apareceu uma foto do meu então marido e nosso filho juntos. Ambos telepaticamente disseram: "Não vá, precisamos de você." No momento em que os ouvi, soube que precisava voltar para meu filho. Olhei para Jesus e disse: "Tenho que voltar." Ele respondeu que era hora de ir, e eu concordei, sabendo que minha missão ainda não havia terminado. Comecei a caminhar por essa estrada, que era como um caminho de terra, e estava absolutamente deslumbrante. Eu precisava ir até uma cabana, e ao chegar lá tirei minha toga ou manto, ou algo parecido, e o deixei lá. Coloquei-o dentro de uma cesta de vime, e então comecei a voltar em direção às nuvens, onde precisava retornar ao meu quarto de hospital. Enquanto caminhava, lembrei-me de ver querubins à minha frente. E lá estava o profeta Muhammad novamente. Ele estava andando por um campo de grama alta com flores e outras plantas, saindo das árvores. Não sei se era uma floresta ou algo assim, mas ele apareceu e me encontrou. Caminhei nessa direção e ele veio ao meu encontro no centro. Olhei para ele e pensei: "Uau, eu não quero ir embora." Ele respondeu gentilmente e com doçura: "Megan, você precisa voltar. Mas eu nunca vou deixar o seu lado. Minha mão estará sempre em suas costas, sempre estarei lá para você." Aceitei suas palavras com respeito e disse: "Olha, eu não sei nada sobre sua religião, mas posso te dar um abraço?" Ele respondeu que sim, e eu me lembro de ficar na ponta dos pés, colocando meus braços ao redor de seu pescoço. Ele colocou os braços ao redor das minhas costas e foi um momento tão doce. Senti um amor incondicional. Deixei meus braços ao redor de seu pescoço, e ele então me soltou. Fiquei ali diante dele e disse: "Eu te amo." E ele respondeu: "Eu também te amo." Lembro-me do momento em que voltei para o meu corpo, mas não de como me senti. Apenas recordo abrir os olhos e ver uma enfermeira na sala. Não me lembro se havia mais alguém lá, mas olhei para ela e disse: "Acabei de ver Jesus." Porque inicialmente não me lembrei de Muhammad. A enfermeira respondeu: "Você viu?" E eu disse: "Sim, foi incrível. Absolutamente incrível." Uma das últimas coisas que quero compartilhar com você sobre essa experiência, e que é tão importante, são duas lições. A primeira é que Deus, Jesus, Muhammad e muitos outros me disseram no céu que aceitação é sinônimo de amor. Isso é crucial para cada um de nós, para aplicarmos em nosso dia a dia. Aceitação é amor. Isso se refere até às nossas vidas passadas e ao que aconteceu conosco nesta vida, o que pode ser difícil de aceitar, considerando as situações que o mundo enfrenta atualmente. Mas garanto que todos nós passamos por nossas experiências por uma razão e um propósito, e esse propósito é o amor. Outra coisa que percebi no céu é que ele não é um lugar religioso. Existem diferentes religiões lá, como Muhammad, Jesus, Krishna, Lakshmi, Vishnu, Kali e até Ganesha, que lembro ter visto. Havia tantos sistemas de crenças e todos trabalhavam em uníssono. É possível olhar para o outro, cumprimentar-se, apertar as mãos e dizer: "Bom trabalho, estamos aqui tentando espalhar a palavra do amor." A religião não é um sentimento separado no céu. Se existe uma religião que seguem lá, é o judaísmo, que é a primeira religião, e a partir da qual tudo foi criado com a estrela de David. Essa é uma longa história, para a qual não tenho tempo agora, mas falo sobre isso no livro que Deus me enviou para escrever. Acho muito importante